Fala Nação, Flamengo já está em Porto Alegre para a partida deste domingo contra o Grêmio, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme o planejamento da comissão técnica, 12 atletas continuaram no Rio, se preparando para o próximo meio de semana, o jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Por aqui, 17 atletas revelados nas nossas categorias de base. Dos 22 jogadores relacionados para a viagem a Porto Alegre, 17 são crias do Ninho. São eles os goleiros Matheus Cunha, Caio Baroni e Diogo Alves, os laterais Wesley, Daniel Salles e Ainoan, os zagueiros Cleiton, Iago e Carbone, os meias Everton Araújo, Luiz Alcélio, Ryan Lucas, Pedro Leão, Lohan e Matheus Gonçalves, e os atacantes Felipe Tereza e o Wallace Ian. Pra me conhece, hein? Aí, Matheus Cunha! Siga... É isso, Nação. A bola rola neste domingo para Grêmio e Flamengo às 18h30 no horário de Brasília. A gente projetar aqui Grêmio e Flamengo. O Flamengo divulgou agora há pouco, para quem chegou agora, que esses jogadores que estão aí na sua tela ficarão no Rio de Janeiro e não vão enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um resultado para reverter de Libertadores da América, perdeu pro Peñarol. É uma escalação completa então, e mais um reserva. É isso. E a projeção é que haja mudanças, que haja mudanças no meio-campo. Antes de projetar isso aí, porque isso aí a gente vai ter tempo de falar de quem pode sair, de quem pode ficar, pensando no viés do Campeonato Brasileiro, Pascoal. E quem é que fica para comandar o time reserva? Quem é que vai ou quem fica? O Tite viaja e quem fica para treinar o time o titular do Flamengo pensando em Libertadores é o Matheus Bach. Então chegamos à conclusão de que o Flamengo tem um time titular. Chegamos à conclusão de que quem treina o Flamengo é o Matheus Bach? Não. Chegamos à conclusão de que o Flamengo tem um time titular. Perfeito? Então o Flamengo, esse aí é o time titular. Agora, posso fazer uma crítica? Eu acho que quem tem que ficar é o treinador titular. Quem tem que ficar para orientar o time do formato que ele quer o jogo é o Tite. Já tem análise de comportamento do time adversário, passa lá o vídeo, ou manda no celular do jogador o vídeo de cada posição, depois passa o vídeo da composição geral para os jogadores e treina em cima disso. Trabalho tático, posicionamento, trabalho tático. Não precisa dar físico, coisa nenhuma, precisa de posicionar o time taticamente para chegar bem na quinta-feira. Mas qual outro detalhe ali que a gente discutiu antes aí? Vai jogar lá agora com o Wesley e o... Então, Lucas, não. Varela e Alexandre. É isso aí. Eu concordo com o Pascoal, só que agora pensando em um microciclo que eles montaram para esse pessoal que fica, né? Sim. É a semana de treinamento. De repente, o domingo pode ser o dia do treino de descompressão, então um treino de mais voltado para vertente física, e aí não tem a necessidade do Tite estar. Então o Tite só perderia o treino de domingo, porque ele viaja sábado, pode dar o treino sábado, volta segunda, pode treinar segunda. Então eles podem ter feito uma programação também para que eles treinem na sexta, no sábado, daí domingo tira o pé, treina segunda, terça. E não pode abrir mão porque o Grêmio também tem que ganhar lá, né? Pra continuar pensando no Brasileirão. Hoje, na verdade, só foi aquele treino o pessoal de recuperação, né? É o trabalho de recuperação. Né? Regenerativo. Regenerativo. Os caras vão se recuperar lá. É piscina, banheira de gelo, aquelas coisas que os caras fazem a recuperação e os exercícios programados para cada jogador. Amanhã, que é sábado, é o dia de treino. Eu penso diferente um pouco do que as coisas acontecem, mas é só o meu pensamento. Por eu ter vivido uma situação dos treinadores trabalharem muito taticamente e ter visto muito treino tático, de posicionamento dos jogadores e como eles têm que se comportar em cada partida e analisando, o cara vai passar aqui, você tem que estar aqui, quando a bola sair eu quero você aqui, eu não quero você ali, a gente fez isso errado, agora eu quero consertar. Eu acho que o treinador tinha que ficar para consertar. Porque aí a missão é do treinador. A missão é do treinador. Eu preciso arrumar o time de acordo com aquilo que eu quero. Acho que até por uma questão de confiança, né, Pascoal? Do que você dá de recado pro seu elenco, assim. O capitão, o Fábio Luciano, falou isso aqui recentemente e eu não esqueci mais. Ele falou assim, essa postura do Tite, de uma hora reclamar da altitude, de uma hora reclamar do cansaço, uma hora reclamar do calendário, isso passa aos jogadores. O jogador internaliza esses recados. O Praz tá aqui, pode ficar à vontade para discordar se for o caso. Então, assim, o recado do treinador viajar na véspera de um jogo decisivo também não me parece um recado de confiança. Jogador. Só a minha opinião, eu sou apenas um analista de futebol. Né? Ele tinha que ficar para treinar o time do Flamengo. Agora, olha que coisa legal que eu tô vendo aqui. Pra quem? Pra gente avaliar aqui se é um time pra manter as chances no Brasileirão ou um time que tá entregando a toalha. Porque eu vejo comentaristas que são nitidamente flamenguistas achando que... Isso? Tem. Aí tá todo mundo dizendo assim, já jogou a toalha e tal. Porque tem alguns que torcem pro Flamengo. É isso aí que eu queria, ó. Mas no que eu tenho aqui tem o Gabigol, hein?
O que eu tenho aqui, o ataque é Gabigol e Carlinhos. É que você botou o Matheus Gonçalves aí, o time que eu tinha, Matheus Cunha, o Wesley, vamos ver lá. Davi Luiz. Segundo o discurso do próprio Cleito. Tite, o Gabriel está atrás na fila, inclusive, do Carlinhos. Não, mas aqui o time que provável que eu tinha visto aqui, ó. Dia a dia. Aí, ó. Esse dia a dia. Ala, Everton, o Everton tá ali, né? Araújo, Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos. No meu que eu vi aqui, não tem o Matheus Gonçalves, teria o Gabigol, Carlinhos e Gabigol. O Gabigol tá na hora de jogar também, né, gente? Se ele não machucou, sei como é que está a fibrose efetivamente, né? Porque está liberado pelo departamento médico, mas estava entregue pela comissão técnica à fisioterapia por conta de uma fibrose. Então, se ele viajar pra lá, gente, ficar no banco pra esse time aí com o Carlinhos, aí também, Mauro, então entendo, fica aí treinando aqui. Deixa o cara de férias o resto do ano. Eu entendo que o Carlinhos é a primeira opção na suplência, né? O Gabigol tá atrás dele, ok, o Tite escolheu isso. Agora, se o Gabigol, eu concordo, mal, se o Gabigol tá apto para um jogo desse e o Tite não arranja uma maneira de colocar ele, ou não quer colocar ele nesse jogo, aí eu acho que o Gabigol não é nem opção. É o que eu tô falando, libera o cara. Aí é um recado que ele não é opção, não é que ele é terceira opção. Que teve um jogo que a gente questionou e entrou o Matheus Gonçalves. Então essa resposta vai vir agora no domingo, né? Se ele viajar e ficar no banco... E ficar no banco com o Matheus Gonçalves, com esse planejamento que o Flamengo fez, porque a gente, assim, o planejamento é feito não pensando no jogo, o planejamento é feito pensando pra frente também. Porque se o Gabigol fica no banco, fica no banco desse time, é que o Gabigol não é opção que a gente tem que agora e nem pra frente, porque não é mais. Então, fibrose. Não, se ele viajar... Só repetindo, eu vou repetir o que eu disse, porque o Gabriel não está vetado pelo departamento médico. O Gabriel está liberado pelo departamento médico e por uma decisão da comissão técnica entregue à fisioterapia. Ou seja, ele tem uma fibrose, mas ele não está vetado. No físico. Mas se ele desembarcar em Porto Alegre e for pro banco, é porque tem condição. Aí ele vai ficar olhando Lohan, Matheus Gonçalves, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É isso que eu acho. Eu quero juntar tudo isso que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, mas eu quero deixar clara a manifestação do presidente, do diretor de futebol e do treinador. O Gabigol não faz parte dos planos do Flamengo para a próxima temporada. E o Gabigol só está no elenco do Flamengo porque o presidente do Flamengo não quis liberá-lo para o Palmeiras. E era um monte de dinheiro. A presidente do Palmeiras ofereceu um monte de dinheiro para o Gabigol ir jogar no Palmeiras. O Flamengo disse que não ia reforçar rival. E tá certo. E que ele poderia ficar até o fim. Não sei se está certo, porque isso custa um monte de dinheiro. Não, mas aí é uma questão interna do clube, né? Do que ele diz que é mais importante. Mas pode custar mais caro se liberar. Eu entendo isso. Às vezes o molho custa mais caro que o peixe. Mas tu imagina. E essa é uma questão muito clara disso. O presidente se manifestou onde está o Praz ali, que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Braz disse isso claramente, que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. E o campo está mostrando isso. O time está corroborando que ele está completamente sem... Tá o impacto no Gabriel é muito grande. O impacto no Gabriel é muito grande, porque a gente vê o Gabriel entrar em campo sem ter os mesmos desempenhos em todas as valências. Ele não tá bem para arrancada, ele não tá bem para dominar uma bola, ele não tá bem para dar um passe, ele não tá bem para finalizar. Então, em todas as valências que ele precisa dentro do campo, ele não tá bem. E isso tem uma coisa que influencia diretamente, é o psicológico. Entendeu? Vai jogar o Lohan, o Matheus e o Carlinhos e o Gabriel no banco? Que coisa faz? A gente só pode relembrar a declaração recente do Tite dizendo que o Carlinhos é decisivo. É o que... Então, minha senhora, o Carlinhos foi decisivo ontem? Eu não me lembro de ter visto nada parecido. Bom, é apenas a minha impressão. Eu acho que o futebol, às vezes, o molho sai mais caro que o peixe, e é o caso do Gabriel no Flamengo. Então ele tinha que estar jogando. Na minha visão, sim. Na minha visão, ele seria a primeira opção. Ele pode ter errado, ele pode ter vestido camisa, ele pode ter agido mal, ele vai ter que ser julgado, ele pode não fazer parte para a próxima temporada. Não tem julgamento. Mas você colocar um cara que foi sondado por Corinthians, Palmeiras, que já fez o que fez nas Libertadores que o Flamengo conquistou. Que a gente não vê mais nada hoje. Banco e a gente não vê mais nada hoje. Treino, não sabe ver. Teve uma coisa que saiu na nota do Flamengo, a gente não chegou a se referir a ela, que dentro dessa logística e tal, é a história de cansar um pouco mais agora, né? Que a logística para ir para Porto Alegre também agora é diferente, né? Porque o avião não desce em Porto Alegre. Desce Canoas. Desce do lado e tal. Então eles colocaram isso também na nota, dizendo, tem ainda essa... Vamos dizer, um fator mais complicador. Mas Canoas para do Grêmio. Mas é perto, até. Canoas para do Grêmio? Pertinho, né? É muito mais perto do que daqui para Congonhas ou para Guarulhos. Mas eles colocaram na nota que tinha isso aí. Tá escrito aqui, ó. A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelos Mauro, vai desgastar mais ir do Ninho até o Santos Dumont, o Galeão, do que Canoas até... Não, descer na base aérea é... Poxa, não, sim, mas enfim, eles colocaram isso aí também. Essa história do Tite, vai o Tite, vai o preparador físico, vai o auxiliar. Eu sempre achei que o Kleber Xavier é o principal auxiliar dele. Nos jogos do Flamengo a gente vê muito o Matheus ali na frente, né? Aí, inclusive, o Tite conversando muito com o Matheus e tal. Não sei se o principal auxiliar já é o Matheus. Mas enfim, estão viajando, tá ficando
O Matheus tá ficando. O Matheus fica. Então, e tá indo o Tite, o Kleber Xavier. Então, o Matheus, o Fábio Bruno Baquete, que é analista, o preparador físico Arthur Peixoto, Ou o seja, o preparador de principal, goleiros que é Thiago o Heller. Marcelo Adian, vai pra Porto Alegre também. O preparador de goleiro principal também vai pra Porto Alegre. Pode ser que, Maia. não, mas pode ser que tenha isso, que não tá claro na nota, que é o bate-volta do. Eu acho que a o time vai expectativa é o sábado. que o Praz disse, né? Que esse treino de domingo seja um Sim. treino que não comprometa a parte coletiva, tática, enfim. A ver, do lado do Grêmio, o Renato também não vai estar, né? Não é isso? Malvadeza dos Pampas tava Ele tá ali te olhando ali aqui. atrás. Que ele tá aqui, mas que ele não vai estar na beira do gramado, Vini? É isso? E nem o auxiliar dele, né? É isso, tá suspenso para este jogo, Os o dois- auxiliar também. Os dois estão suspensos, né? Mas o time tá lá. Isso é raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. No São Paulo, no Palmeiras, quase sempre, né? Que no São Paulo, dois, às vezes no Palmeiras, dois, e aí tem que botar o terceiro para poder fazer o trabalho. O Grêmio tem que tratar esse jogo como o final tá escrito ali. Eu acho que o Grêmio tem que tratar esse jogo como final e dar uma satisfação para sua torcida. O time que a gente botou ali, do Flamengo, a torcida do Grêmio tá dizendo assim, o time ficou a semana inteirinha treinando. Perfeito? Sim. Esses jogadores que vão jogar também ficaram a semana inteirinha treinando no Flamengo. Então o jogo é taco a taco. É. Tá, porque o Carlinhos entrou minutos. É que eu acho que o foco não estava no jogo do Grêmio, né? O Grêmio treinou com foco no jogo do Flamengo. O Flamengo treinou, muitos não entraram em campo, mas o foco estava em outro lugar. E o treinador do Grêmio vai ser o Marcelo Salles, né? Que era do Flamengo. Porque o auxiliar, o Alexandre, saiu do Grêmio agora. Teve um problema lá com... Na verdade ele foi extracampo acusado de afastado, agressão pela ex-namorada e foi afastado pelo clube até E o Renato tá fora, era ele que ia dirigir. Agora Quem que vai dirigir? Marcelo Salles, que tem como experiência ter trabalhado no Flamengo. no Flamengo, né? Que coisa assim. Dito isso, primeira presidente. chance Eu quero passar é esse placar também. 1-0 Grêmio. É o quê? 1-0 Grêmio, era isso? Era pra dar pra cá desse jogo? Era. Vai, o 2 a Flamengo tá 1 indo Grêmio. lá com outro time. Olha lá, ó. Quanto Flamengo, faz? 2 a 1 Grêmio. E aí, Pascoal? O Grêmio inteirinho 2-1. 2-1? De tudo ali. 1-0 Grêmio. Eu vou com o Mauro Naves aqui. Nação, e ontem foi um dia muito agitado no Flamengo, teve o treino do Mengão e um detalhe muito importante foi que Gabigol não treinou junto com o elenco do Flamengo. Gabigol treinou afastado e provavelmente não vai jogar mais no Flamengo, não vestirá mais a camisa do Flamengo. E o João Guilherme deu uma declaração muito forte falando aí sobre essa situação que o Gabigol e o Flamengo estão passando aí nesse momento. Vamos analisar. O detalhe é o seguinte, o Vene Casagrande, repórter, que tem todo um histórico de acertar as informações, que tem muita credibilidade. O Vene Casagrande postou um vídeo hoje lá no canal dele e colocou nas redes sociais também, dizendo que o clima no Flamengo é muito ruim e Gabigol provavelmente não jogará mais no Flamengo. E por quê? A gota d'água foi o jogo contra o Vasco, quando ele ficou no banco de reservas e o Carlinhos entrou primeiro que ele. Ali o Tite passou o recado claramente. Na hierarquia, quem está à frente é o Carlinhos, em relação ao Gabigol. Isso repercutiu muito mal internamente no Flamengo com o Gabriel. E por quê? Com a ausência do Pedro, que só volta no ano que vem, o Gabigol tinha a seguinte esperança. Agora eu vou ter mais oportunidades, porque não tem jeito. Vão ter que contar comigo, eu vou ter que jogar mais. Só que aí vieram jogos, o Carlinhos entrou primeiro que o Gabigol entrou no finalzinho do jogo com o Vasco. O Bruno Henrique hoje é o titular da posição, mesmo sem ser um jogador da posição, o Bruno Henrique é o titular do comando de ataque do Flamengo. E no jogo no meio de semana contra o Peñarol, o Gabriel não foi relacionado, porque ele apresentou um incômodo muscular. E para a partida agora contra o Grêmio, ele continua de fora. Não foi relacionado mais uma vez. Inclusive, a informação passada pelo Vene é que ele hoje treinou separado, treinou à parte. Ou seja, realmente ele não está nos planos. E aí, minha gente, tem uma série de situações nesse contexto que nós temos que analisar. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro. Então, até lá, ele é jogador do Flamengo. Ele já pode assinar um outro compromisso com uma outra equipe. Mas a relação dele com o Tite, que nunca foi das melhores, mas vinha acontecendo e tal, eles vinham convivendo. Com a ausência do Pedro, que era algo que não tinha contestação, o Gabigol se tocou e falou, porra, com o Pedro jogando o que ele tá jogando, 30 gols no ano, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho aqui, porque não dá pra jogar. Quando teve oportunidades, o Gabriel não aproveitou. Essa é a grande verdade. Ele até fez gol contra o Vasco, deu passe pro gol da Vitória diante do Vitória, lá em Salvador, mas ele não aproveitou. Ele jogou a partida inteira contra o São Paulo no Morumbi e foi muito mal. A grande verdade é que o Gabriel, desde o início de 2023, ele não joga absolutamente nada. Mas estamos diante de uma situação que o Pedro está fora e ali para aquela posição você tem Bruno Henrique, que é improvisado, Carlinhos, que é um jogador para compor elenco, e o Gabigol. Qual é a ordem natural dos fatos? Se o Gabigol está no elenco, mesmo estando mal, ele vai ter oportunidade. A tendência natural da situação era colocar o Gabriel como primeira opção e ele ter oportunidade, para até mudar essa história dele recente no Flamengo, que é muito ruim. Mas o Tite não entendeu assim. O Tite não entendeu assim e ele realmente não quer
contar com o Gabriel. Então, minha gente, o quadro ficou desta forma. O Gabriel continua no Flamengo, ele não foi relacionado para o jogo com o Grêmio, que apenas reservas vão jogar, ou seja, ele não vai ficar nem no banco de reservas do time reserva. Dizem que ele anda muito triste, muito abatido, porque esperava ter mais oportunidade e não terá. Então, é pouco provável, pelo menos enquanto o Tite estiver por lá, que o Gabriel tenha oportunidades no time do Flamengo. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, que ele só tem uma chance, o Tite sair do Flamengo. Se o Tite sair do Flamengo e o Felipe Luiz, ou outro treinador, assumir, o Gabriel Barbosa será titular do Flamengo. Com o Tite, não há mais a menor possibilidade. E a diretoria do Flamengo, ela está inclinada para o lado do Tite. E vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Quando o Flamengo contrata o Tite, sabendo que ele era um desafeto já do Gabigol, qual foi o recado passado pela diretoria para o Gabriel? Baixa a sua bola, você está fazendo muitas lambanças, e ele fez muitas lambanças. O Gabriel não é santo nessa história. Ele colaborou para isso. Ele cometeu muitos erros, muitas atitudes equivocadas que o levaram a essa situação. Mas o Tite também está errando nessa história. Existem momentos na vida, minha gente, que nós precisamos esquecer as nossas desavenças. Pensar no que é melhor para uma situação e para um momento. E neste momento, eu acredito que se o Tite soubesse trabalhar essa situação, e a diretoria do Flamengo também, o Gabriel, ele poderia ser útil nesta reta final de temporada. Ele se sentiria motivado. Então, todo mundo está errado nessa história. O Gabriel, pelo que ele fez nos últimos 2 anos, que se colocou nessa situação, é inacreditável a queda dele e o que ele virou dentro do Flamengo, depois de se tornar um dos jogadores mais importantes da história do clube e fazer coisas que poucos outros fizeram na história do Flamengo, o Gabriel fez. Ele está na primeira prateleira da história do Flamengo para sempre. Mas hoje a situação dele é essa. Ele não é nem relacionado para um jogo em que reservas estarão. E ele treinou em separado. Ou seja, ele está fora dos planos completamente. E aí eu acho que entra um erro do Tite e da diretoria do Flamengo. Deveria sentar, conversar e falar o seguinte: olha aqui, eu não gosto de você, você não gosta de mim, a gente não vai com a sua cara, você não vai com a cara da gente, mas é o seguinte, temos aí 3 meses pela frente, momentos decisivos, e nós temos que fazer algo juntos. Então vamos esquecer os problemas e vamos caminhar juntos. Quando chegar em dezembro, aí cada um vai pro seu lado, ninguém precisa ser amigo de ninguém, você não precisa me convidar para ir na sua casa, para jantar, eu não vou namorar com a sua filha, você não vai casar com a minha filha e outras coisas mais, mas o lado profissional tinha que pesar nessa história aí, e não está pesando. Gabriel não está jogando nada? Não está jogando nada. A impressão que passa é que ele desaprendeu a jogar futebol. Mas ele é melhor do que o Carlinhos. E ele tem mais peso que o Carlinhos. Ele é o Gabigol. Você olha pra ele, você vê ali uma história no futebol. De muitas artilharias, de muitos títulos, de passagens de destaque no Flamengo, no Santos. Então, há um erro grande aí e as diferenças pessoais estão pesando neste momento. E é mais um elemento que aumenta a crise do Flamengo. Porque Gabriel Barbosa, queiram ou não, ele tem um peso. Ele repercute. Ele é notícia. E ele é um jogador que a torcida do Flamengo inteira, os 48 milhões de rubro-negros, segundo as pesquisas, todos eles, todos os rubro-negros, jamais esquecerão Gabigol. Jamais esquecerão Gabigol. Ele errou muito a partir do momento que foi bicampeão da Libertadores com o Flamengo, vestiu a camisa 10 do Zico. Ele cometeu uma série de erros que nós podíamos listar aqui e que todo mundo se lembra, ou se não se lembra de todos, lembra de alguns, mas ele cometeu falhas gravíssimas. Posso lembrar aqui da situação, que vale lembrar que ele está jogando sob efeito suspensivo, hein? Ele dificultou a realização de um exame antidoping, foi denunciado e está suspenso, mas jogando com um efeito suspensivo ainda terá um novo julgamento. A suspensão dele até abril do ano que vem. Teve a situação de vestir a camisa do Corinthians e deixar isso vazar para a imprensa, entre outras coisas. Errou? Errou. Mas o Tite também está errando nessa história. E a diretoria do Flamengo também está equivocada nessa história, na minha opinião. É um momento que todos deveriam se sentar e falar: olha aqui, nós precisamos trabalhar juntos. Gabi, estão dizendo aí que ele está desmotivado e tal. Perfeito. Mas se virasse para ele e falasse assim: ô Gabriel, é o seguinte, o Pedro não vai jogar mais esse ano. E a gente conta com você, cara. A gente não contratou outro centroavante porque conta com você. E isso até contrasta com a declaração do Marcos Braz na coletiva após a apresentação de um jogador, acho que foi do Michael, se eu não me engano, em que ele falou assim: olha, nós não vamos contratar, estamos com muita calma para analisar a situação e nós temos aqui o Gabigol, que já decidiu Libertadores, o Bruno Henrique e o Carlinhos. O Marcos Braz falou isso para a imprensa. Mas internamente
isso não está sendo colocado em prática. Aconteceu algo ainda mais que a gente não sabe entre Gabriel Barbosa e Tite, lá no dia a dia. Aconteceu. Essa relação azedou de vez e neste momento o quadro é esse. Enquanto o Tite estiver por lá, dificilmente Gabriel Barbosa terá uma nova chance no Flamengo. Qual é a chance do Tite ser mandado embora? Se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol da Libertadores da América, existe uma chance. Mas o pensamento da diretoria do Flamengo é manter o Tite até o final do ano, até o final do mandato de Rodolfo Landim. Mas se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol, a pressão vai beirar o insuportável. Vem aí eleição, os caras que votam na eleição do Flamengo são conselheiros, são sócios, mas acima de tudo são torcedores do Flamengo, e o que acontecer em campo nesta reta final de ano vai ter uma influência muito grande na eleição. Neste momento, o que está acontecendo no futebol do Flamengo é ótimo para os candidatos de oposição. Os candidatos de oposição estão achando isso aí maravilhoso, analisando o lado eleitoral, porque o futebol indo mal, a gestão do Landim indo mal no futebol, sendo eliminado da Libertadores, não conquistando títulos, a oposição ganha uma força muito grande. Então, minha gente, esse é mais um elemento desta crise que vive o Flamengo. Eu não estou lá, não sei exatamente o que acontece nos bastidores, mas eu fico com a sensação de que isso poderia ser resolvido de uma maneira melhor, conversando. Eu noto que existe um certo orgulho nessa história. Não vamos dar o braço a torcer, não queremos ele aqui. Mas nesse momento precisa dele. Com tantas ausências, olha lá, Michael, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, principalmente o Pedro, que entra diretamente na função do Gabi, precisa dele. Diante das opções que o Flamengo tem, ele é a melhor alternativa. Então eu digo de novo, existem momentos que você tem que ceder, que você tem que conversar. Isso é uma atitude inteligente. A não ser que algo muito grave tenha acontecido nos bastidores. Eu não tenho essa informação. Mas, se não aconteceu, se é problema realmente de convivência, eu não gosto dele, eu também não gosto dele, eu não vou com a cara dele, ele não me levou para a Copa do Mundo quando eu estava arrebentando, eu merecia mais oportunidade na seleção, merecia mais oportunidade no Flamengo, aquela coisa toda. Se foi isso aí, dá para resolver. A não ser que tenha acontecido alguma outra coisa. Então, neste momento, a situação é essa. Dificilmente, o Gabriel terá oportunidade. A não ser que o Tite vá embora. Falando de Libertadores, nesta quinta-feira o Flamengo enfrenta um Peñarol e dessa vez lá no Uruguai precisa reverter um placar que nesse momento está favorável ao Peñarol por 1-0. E a torcida do Peñarol promete lotar o estádio e fazer uma grande festa e tentar abalar o emocional dos jogadores do Flamengo. E após a vitória do Peñarol sobre o Flamengo, os jogadores do Peñarol voltaram de avião para o Uruguai comemorando como se tivesse ganhado um título. O Flamengo não pretende trocar a comissão técnica, pelo menos não antes da partida contra o Peñarol em Montevidéu. É claro que na areia movediça que é o futebol brasileiro, cada derrota e as derrotas sucessivas podem mudar opiniões dentro de diretorias. Mas a frase mais sóbria que eu ouvi depois da derrota foi: seria o caos. Tem gente que acha que seria simples, só tirar o Tite e colocar o Felipe Luiz, repetindo o que se fez com Paulo César Carpegiani, com Carlinhos, com Andrade. Mas não é bem assim. Até porque o ano eleitoral do Flamengo cria uma série de circunstâncias e demonstrações de fracasso, pagamentos de multa que já superaram os 50 milhões de reais em trocas de técnico que tinham que ser remunerados pelo contrato. Tudo isso tem um peso dentro do mundo eleitoral da Gávea. Tem um peso também a ponderação de que o Flamengo tem 67% de aproveitamento com o Tite e que ainda tem chance nas 3 competições. Pode ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então está bom? Não, não tá bom. A atuação contra o Peñarol foi pavorosa. 50 cruzamentos, 40 errados. 49 cruzamentos, 39 errados, para ser mais preciso. Isso demonstra falta de repertório. Mas criticar um técnico não significa necessariamente demiti-lo. No mundo inteiro é assim. É que no Brasil a gente troca mais de técnico do que de roupa íntima, como diz Jürgen Klopp.